Nós temos aproximadamente 50 minutos de aula e com isso quero pedir a contribuição dos irmãos para que a gente possa pegar um ritmo para poder explanar o conteúdo, os tópicos previstos para a gente, né? Então, alguns argumentos que eu me preparei para falar, eu já vou ver aqui como é que a gente vai fazer para sintetizar para chegarmos no horário previsto. Como ainda não foi feito nem a leitura do texto áureo, nem da verdade prática, nem na leitura bíblica no decorrer do culto, nós teremos que fazer agora. Vamos fazer. O texto áureo, o tema da lição é o propósito do fruto do Espírito. Quem não tem revista, eu vou dar as referências, você pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 3, versículo 8 é o nosso texto áureo. Mateus capítulo 3, versículo 8. Diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Verdade prática. Somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 20. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é mostrar que uma vida controlada pelo Espírito requer de nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. O segundo é saber que o Espírito Santo molda o nosso caráter para sermos como Cristo. E o terceiro é apresentar o propósito do fruto e a necessidade de se ter uma vida produtiva. Amém. Essa lição, irmãos, ela, como todas as lições do trimestre, mas algumas lições elas guardam uma correlação muito forte com o tema anterior, com a lição anterior, né? E ela guarda uma correlação muito forte com a lição anterior, em que foi apresentado através da lição acerca do andar na carne, andar no espírito, que o homem é feito, tem uma parte do homem que simboliza a carne, que é a natureza adâmica, e nós temos o sopro de Deus em nós, que é o nosso espírito. E nós somos chamados a andar pelo espírito e não andar pela carne. Logo na introdução desta lição, o comentarista cita João capítulo 12, versículo 24. Nós não vamos ler. Nesse versículo, Jesus fala: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, logo ele cresce e dará bons frutos, né? Foi isso que Cristo fez. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, e logo nós hoje somos frutos do seu penoso trabalho. Somos fruto da sua morte. E na vida cristã também não é diferente.
se nós matarmos a nossa natureza carnal, se nós crucificarmos o nosso eu, nós estaremos habilitados a dar bons frutos para Deus. Amém? A vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Ser controlado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, na minha concepção, não está associado ao movimento, não está associado necessariamente a grandes pregadores, a grandes moveres que a gente vê, ao cair, ao dançar, ao rodopiar, mas sim ser controlado pelo Espírito Santo significa ser controlado no seu caráter, no seu temperamento, né? Assim como o estudante do direito precisa estudar as leis para a sua postura perante os tribunais, ele poder ser controlado e ser submisso às leis que ele está ali citando, assim como o médico, ele precisa estar também controlado pelo conhecimento médico, pela ciência, pelo que já foi desvendado e estudado, assim o crente precisa ser controlado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e isso vem através do estudo da palavra de Deus. O controle do Espírito Santo não necessariamente está associado à aparência, aos dons, mas sim aos frutos, ao fruto do Espírito Santo, que, corrigindo, nós não temos uma terminologia bem definida se usarmos os frutos, porque é o fruto, né? Quando falamos o fruto do Espírito Santo, o apóstolo Paulo doutrinariamente faz uma divisão de 9, lá em Gálatas capítulo 5, acredito eu que lá pelo versículo 20. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão, domínio próprio. E é um único fruto, irmãos. Um único fruto. Como você pode explicar isso? Uma laranja. Uma laranja cravo que nós temos ali, diversos bagos, né? Você consegue separar cada bago, mas cada um daquele bago faz parte de um único fruto. Você pode até ter um bago bem desenvolvido e o outro bago, normalmente ela tem um bem pequenininho, o menor, que é para dar o encaixe ali dela, né? E assim também o fruto do Espírito Santo, alguns deles nós temos já bem desenvolvido, já outros nós precisamos desenvolver mais, certo? Então, a vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. O que significa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo nos dá um mandamento: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não estar associado ao que a gente costuma ver em muitos púlpitos avivalistas, mas sim cheios do Espírito Santo, estar sim associado, na minha concepção, a ser controlado pelo Espírito Santo. Ser controlado pelo Espírito Santo nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas escolhas. Aleluia. Um viver santo. Infelizmente, irmãos, eu tenho que pegar um ritmo, como eu falei no início, né? Tinha mais coisas para pontuar, mas vamos acelerando. Um viver santo. E aqui ele trabalha uma ideia de crescimento e nível de maturação. Nós precisamos olhar para o ano de 2016, olhar para o ano de 2015 e ver que em 2016 nós melhoramos como servos de Deus. Melhoramos como esposos, melhoramos como pais de família, melhoramos como profissionais que somos na sociedade. E nós precisamos olhar para 2017 com o objetivo de sermos
melhor de melhorar nossas fraquezas demonstradas em 2016, melhorar as nossas omissões, né? Omissões, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Muitas vezes nós não somos réus de pecados como adultério, mentira, roubo, mas somos réus de pecados de omissões, pecados que a gente não para fazer aquilo que deveríamos fazer, para buscar a Deus como deveríamos buscar. Então nossa vida diante de Deus é chamada a uma progressão, a um crescimento espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo, não vamos ler, só citar, Efésios capítulo 4, versículo 13 e depois do 14, que fala da estatura do conhecimento do varão perfeito, que devemos perseguir o crescimento espiritual de Deus para que não sejamos mais meninos, levados por toda sorte de doutrina, de vento de doutrina. Então, a vida espiritual, quem quer frutificar para Deus, tem que estar crescendo, tem que estar com o desafio de crescer espiritualmente. Assim como uma semente que cai no solo e ela não começa logo a brotar, mas sim ela começa ali a romper as barreiras que tem naquela semente para sair o ramo verde, e aí começa a crescer raízes e sair as primeiras folhagens, e ela tem um tempo de maturação. A vida do cristão, ela também tem um tempo de maturação. Agora nós precisamos estar focados que precisamos crescer, porque se não tivermos compromisso de crescer, nós não estamos cumprindo o propósito que a Bíblia diz para nós. E como existe, irmãos, na igreja, pessoas, nas nossas famílias, que nós conhecemos, que estão ali há tantos anos na igreja, e entra ano e sai ano, e continuam presas aos mesmos tipos de problema, presas aos mesmos cativeiros, presos às mesmas limitações, e não progridem na vida espiritual. Ao passo que nós vemos de repente um novo convertido com 1 ano na casa do Senhor e começa já a ter um crescimento, uma profundidade bíblica, um amadurecimento espiritual, um testemunho de fé muito mais profícuo, muito mais eficaz do que outras pessoas. Isso se deve, irmãos, ao foco, ao objetivo, ao desafio de vida. Aí a gente já cita um versículo que está lá no item 3, que é a verdadeira comunhão. Oséias capítulo 6, o profeta fala no versículo 3, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nesse desafio que nós temos de crescer espiritualmente, nós temos que estar focado, ter o objetivo e o foco, prioridade de conhecer o Senhor. Ninguém, irmão, aqui pense que já conhece o Senhor o suficiente. Não conhece. O meu conhecimento que eu tenho de Deus hoje não é o mesmo que eu tinha há 5 anos atrás. E não vai ser nem perto o que eu vou ter daqui a 10 anos se Ele me der graça de estar vivo. O conhecimento do Senhor, ele é progressivo, tanto nas Escrituras quanto nas experiências diárias. Conforme você vai abrindo o seu coração para ceiar com Ele, como Ele diz, eis que estou à porta e bato, você vai desfrutar de um aprendizado diário e contínuo com o Senhor. Portanto, por isso Oséias falou, corramos e prossigamos, persistência, foco, objetivo. Aí vem a pergunta, onde está o vosso coração? Porque para chegarmos ao nível de maturação espiritual, para que não possamos ser mais sujeitos a toda sorte de vento de doutrina, para chegarmos a um nível de maturação espiritual, para que não possamos ser comparados à semente que caiu sobre solo pedregoso, para que não possamos ser comparados à casa que foi construída sobre a areia e não sobre a rocha, nós precisamos avaliar o nosso coração, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine o seu caminho, examine as suas prioridades. Aonde está o seu coração? Jesus falou, porque aonde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro.
Nesse desafio que temos, corramos e prossigamos. Nós estamos correndo e prosseguindo atrás de riquezas materiais, de ajuntar tesouros na terra, ou nós nos contentamos com aquilo que o nosso Pai nos dá a cada dia, como diz o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus tem dado o pão nosso de cada dia e nós estamos pensando no pão daqui a 10, 15, 20, 30 anos, querendo conquistar autonomia financeira, correndo atrás de propriedades, de riquezas materiais, e o nosso tesouro começa a estar em coisas na terra e não temos então o nosso coração nas coisas do céu. Isso tem sido, irmãos, uma forte tentação para mim. Satanás, se eu vacilo, ele chega com uma proposta de empreendedorismo, uma proposta de investimento que vai roubar o meu coração, mas Deus me tem dado o suficiente. Deus já tem me deixado claro que Ele quer que as minhas energias, minhas forças sejam dedicadas para a minha família, para o meu cargo público e para a sua obra. O que passar disso, eu fujo da presença, do centro da vontade dele. Mas por algumas vezes eu fui tentado, achando que Deus estava no negócio. Aleluia. Onde está o nosso tesouro? Glória a Deus. Queremos prosseguir em conhecer o nosso Deus? Será que o nosso tesouro está aí? Ou está em outras coisas? Amém, irmãos? Esse texto se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 21, caso você queira mais na frente estudar, quando Jesus fala que não devemos ajuntar riqueza na terra, mas sim riqueza no céu, porque onde está o nosso tesouro, o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Aleluia. Tópico 2 da revista. Fruto do Espírito. Pretendo terminar esse primeiro tópico em 20 minutos. Fruto do Espírito, evidencia o caráter de Cristo em nós. Primeiro nós precisamos falar o que é caráter. Caráter está associado a temperamento e a índole. Precisamos submeter, dentro do nosso temperamento nós temos virtudes e defeitos, todos nós. E precisamos primeiro não nos conformar com os nossos defeitos. Temos consciência das nossas limitações e precisamos aprender a submeter os nossos defeitos sobre o controle do Espírito Santo. Quando falamos em temperamento, eu nunca parei para estudar e confesso que comecei a estudar de ontem para cá sobre os 4 tipos de temperamento e fiquei maravilhado pelo tema. Já separei lá no YouTube diversas palestras para assistir alguns poucos vídeos, mas fiquei maravilhado pelo tema, como que os 4 tipos de temperamento, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico, como que a gente se identifica, irmãos, ao estudar as características e o comportamento desses temperamentos. E em cada um deles nós temos vantagens e desvantagens, né? E como que a gente consegue identificar de repente o nosso cônjuge, o nosso filho, e com isso nós conseguimos ter uma comunicação mais apropriada de acordo com o temperamento. Mas o comportamento do homem tolo é aquele que não se examina-se a si mesmo e se conforma com os seus erros. Mas o comportamento do homem sábio, que quer crescer, quer frutificar diante de Deus, é aquele que olha para si mesmo, como eu disse no início, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja onde tem caído, veja
onde tem falhado e se submete ao controle do Espírito Santo. Então nós temos a definição do colérico, né? Que eu encaixo inclusive o apóstolo Paulo como homem colérico. O homem colérico, o temperamento da pessoa colérica é uma pessoa que planeja muito bem, é um desbravador, é um grande líder, é uma pessoa que tem muita segurança de si mesmo, não desiste facilmente, é um empreendedor nato, mas é uma pessoa que tem dificuldades com tem uma tendência a ser autoritário, ser rude, não ter paciência, não ter maneira de falar, né? Então, às vezes, você é um cara produção nota 10, mas na questão do relacionamento interpessoal, na forma de falar, na forma de tratar, na forma de ter uma opinião divergente da sua, você passa por cima. Então, irmãos, você precisa entender o seu temperamento. Você precisa discernir as suas fraquezas e diante do Espírito Santo, deixar ele lhe controlar. É dizer, eita, chegou o momento que eu estou sendo instigado a responder como eu sempre respondi, mas eu vou me submeter ao Espírito Santo de Deus para ele controlar o meu ser. Amém. Né? Aí você tem já eu não vou falar detalhadamente cada hora, eu vou pegar dois. O fleumático. O fleumático, nós colocamos como exemplo Abraão, Jonas, foram dois fleumáticos. O fleumático, ele faz de tudo para não bater de frente com o problema. É o tipo do cara que, diante do problema, prefere botar a cabeça embaixo do buraco, como um avestruz, e deixar o problema para lá. Né? Ele não quer enfrentar o problema. Ele é uma pessoa que tem um ótimo relacionamento, que faz de tudo para se pacificar, não quer se envolver. Então, nessa questão de relacionamento, ele tem muitas virtudes, mas na questão da omissão, da falta de iniciativa, na falta de encarar a realidade, de ir para frente, falta-lhe muita coisa. Então, Abraão, quando estava diante de Faraó, ele preferiu, como disse o pastor, jogar a esposa dele no buraco, enfiar a cabeça dele debaixo do buraco como um avestruz, do que encarar a realidade. Então nós precisamos identificar os nossos temperamentos, as nossas fraquezas, as nossas limitações e submeter isso ao Espírito Santo, ao controle de Deus. Né? Moisés é um exemplo de melancólico. E sanguíneo tem um exemplo de Pedro. Né? Se pudéssemos ter mais tempo, nós teríamos aí como destacar. Mas em suma, irmãos, você tem defeitos. Eu tenho defeitos. A diferença é o seguinte: nós precisamos nos submeter ao controle do Espírito Santo. Nós não podemos nos conformar, porque existem tantos casamentos que vivem em ruína. É o conformismo. É dizer, não, eu nasci assim, meu pai sempre me criou assim, na minha casa eu sempre falava alto, qualquer coisinha falo alto. Eu mesmo tenho esse problema, irmão. Às vezes eu começo a falar alto, eu me identifico como uma pessoa colérica. Eu começo a falar alto, nem percebo que eu estou falando num tom mais alto, mais elevado. Então, meu pai sempre foi assim, minha mãe, meus irmãos sempre conviveram assim, sempre conformismo. Aí os casamentos, você não consegue se convencer que precisa mudar. Que hoje você, diante dessa palavra, possa, diante do Espírito Santo de Deus, dizer: Senhor, me ajuda a me conhecer, me ajuda a olhar para mim, não como eu entendo, mas como o Senhor entende. Mostra-me o que eu preciso mudar, mostra-me o que eu preciso botar nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me controle. Amém? Glória a Deus. Caráter gerado pelo Espírito Santo de Deus.
o Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada, né? Então, irmãos, na última aula que eu falei aqui, eu falei sobre o significado da cruz. Quando Jesus fala, se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu falei que existe um entendimento errado no meio evangélico que costuma usar a expressão cruz como um fardo que se deve suportar. Às vezes você tem um problema com um filho que não lhe obedece, que é rebelde, e aí você fala, mas Deus me deu essa cruz para eu carregar. Às vezes é uma sogra que está no seu pé e você diz, é a cruz que Deus me deu e eu tenho que carregar. Mas esse entendimento, ele não é um entendimento do real significado do que significa carregar a sua cruz. Quando Cristo disse que para ser um seguidor dele, você precisava carregar a sua cruz, se Cristo estivesse falando, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que um estado dos Estados Unidos, lá, um dos estados, tem o procedimento de morte, a cadeira elétrica, ele teria dito, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sente sobre a cadeira elétrica, deixe botar as ataduras sobre você e siga. Se ele tivesse falado, por exemplo, com outro estado que tem como procedimento de morte a injeção letal, ele teria dito, se alguém quiser me seguir, aceite que bote a borrachinha que vem para prender o seu sangue, estenda o seu braço, prepare-se para receber a injeção e siga-me. O que ele estava falando era do procedimento da crucificação. O sentenciado à morte no Império Romano, antes de ser cravado na cruz, ele tem que carregar a própria cruz. Então, alguém que está caminhando para a morte, numa sentença de morte sobre o Império Romano, ele se desprende do seu eu, se desprende dos seus planos, dos seus projetos de vidas, dos seus valores, ele está despido, ele está enfrentando o seu destino final. Então Cristo disse, é essa postura que alguém precisa ter para me seguir. É encarar a morte do seu eu, a morte da sua natureza abrâmica. E é exatamente isso que Paulo trabalha com muita perfeição. Eu vou só citar e ler, não dá tempo de você abrir. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo fala, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nosso temperamento, nossos defeitos, nossos ranços, nossos carrapatos, nossas mazelas, elas precisam ser desfeitas, irmãos, sob o controle do Espírito Santo. Elas precisam ser aniquiladas. Quando a carne quiser pulsar, quando a carne quiser responder, ela precisa ser aniquilada, desfeita. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas palavras e com as suas paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, irmãos, nós temos que viver no nosso dia a dia. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. É uma luta diária de matar esse eu, de matar a carne, de matar a natureza brâmica. Isso é ir para a cruz, isso é carregar sua cruz, isso é entender que o seu eu acabou. Você não pode dar espaço para o seu eu, todos nós somos iguais. Se dermos espaço para o nosso eu, vai cheirar mal, vai destruir, vai entrar em contenda, entrar em discórdia. Mas se nós crucificarmos o nosso eu, nós estaremos inseridos no reino de Cristo, sobre o governo de Cristo. Cristo vai implantar o reino milenar.
mas o seu reino já chegou. E podemos fazer a nossa casa uma extensão do reino de Deus. Desde que crucifiquemos o nosso eu e deixemos ele governar o nosso eu. Deixemos ele governar o nosso coração. Deixemos ele governar o nosso casamento. Deixemos ele governar os nossos relacionamentos. Aleluia. E nesse novo estilo de vida, isso tudo exige muita renúncia. Por isso que o texto bíblico em Mateus capítulo 7, 14, que nós lemos como leitura bíblica em classe, nos fala que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita, que conduz a uma porta estreita e são poucos os que entram. Já existe uma opção do caminho largo, que leva a uma porta larga, e são muitos que passam por ela, inclusive muitos que estão na igreja, sentados, inclusive em bancos como esses de escola bíblica dominical, regularmente matriculados. São pessoas que não estão dispostas a matar o seu eu, são pessoas que não compreenderam o significado de seguir a Cristo conforme a Bíblia. São pessoas que decidem seguir a Cristo conforme o seu coração, conforme a soberba da sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo é a soberba da vida, quem me ajuda? Concupiscência da carne e alguma coisa dos olhos, né? Mas a soberba da vida, o que é a soberba da vida? A soberba da vida é o ser humano querer governar a sua própria vida. É dizer, eu sou o dono da minha vida. O Espírito Santo tenta incomodar, o Espírito Santo tenta sensibilizar, o Espírito Santo se entristece, se apaga, o ser humano resiste, daqui a pouco ele perde completamente a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais interage com ele no sentido de fazê-lo sentir que está errado, ele fica com a consciência cauterizada, está dentro da igreja, pensando que está certo, segundo a sua justiça, segundo os seus preceitos, segundo os seus valores, porque é uma pessoa tola, que não se abre diante de Deus, não se expõe perante a palavra. Às vezes, quando a palavra está sendo ministrada de forma contundente, ele diz, que palavra boa, isso batia direitinho na vida da minha parente, do meu vizinho, do meu amigo. Nunca se examina a si mesmo, nunca deixa a palavra esquadriar a sua alma e o seu espírito. Nunca é para ele, né? Só para os outros. É? Então, irmãos, exige renúncia. Cristianismo é renúncia. Quer submeter ao controle do Espírito Santo, você precisa, aqui nós vimos no primeiro tópico, foco, objetivo, prioridade. Você tem que tirar o seu coração de coisas terrenas, material, das coisas dessa terra. Você tem que correr atrás do que Deus quer que você corra. Suas prioridades têm que ser as prioridades de Deus. Segundo tópico, renúncia, morte do eu, crucificação, é caminho ao Calvário, todo dia. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Testemunhando as virtudes do reino de Deus. Estamos no ritmo mais acelerado, mas os irmãos fiquem à vontade de perguntar, colocar um exemplo, participar, citar um versículo que corrobora o que foi falado. Fiquem à vontade. Tópico 3, testemunhando as virtudes do reino de Deus, o propósito do reino, os propósitos do fruto, da frutificação na vida do crente. Vamos ler lá Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos dar uma desacelerada. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros do mundo. Então nós estamos inseridos em uma sociedade corrompida, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que quando nós
Glória a Deus. formos para Deus, nós fomos, na verdade, resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, como nós estamos inseridos nessa sociedade, nós precisamos brilhar como luz. E assim, irmãos, como as trevas, a escuridão da noite, ela se dissipa quando você liga uma luz, não pode conviver, irmãos, a escuridão com a luz. Se a escuridão chegou, é porque a luz se apagou. E se a luz se acendeu, a escuridão teve que sumir. Então, assim como a luz, o cristão deve se comportar. Assim como o sal naquele tempo era usado para tanto dar sabor às coisas, como para conservar, para evitar que a sociedade entre em putrefação. Nós estamos inseridos em diversos ramos da sociedade para evitar. Nós estamos retendo de alguma forma que o espírito do anticristo, o império da iniquidade impere. E a igreja, de alguma forma, ela precisa influenciar. E esse é o grande propósito do fruto. É estarmos inseridos no reino de Deus, representarmos esse reino como verdadeiros embaixadores de Cristo, né? E esse reino tem princípios, a revista nos aponta lá, Mateus capítulo 5, não vamos ler, versículo 1 ao 12, que fala diversas bem-aventuranças que nós devemos observar, e por onde quer que formos, precisamos representar este reino. Aleluia. Aí vem o tópico 2, que fala uma vida produtiva, e que ele fala lá em João capítulo 15, versículo 2, e esse eu quero ler. E nesse texto nos fala sobre a possibilidade de sermos cortados da videira. A videira é Cristo. Nós somos ramos enxertados na videira. E existe uma possibilidade de nós sermos cortados, né? Assim como o texto bíblico que nós lemos, que fala lá que toda árvore, em Mateus 7, versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Jesus lá em João capítulo 15 trabalhou essa ideia com muito mais clareza. Ele fala que, vamos ler, irmãos, João capítulo 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Existem correntes doutrinárias no meio evangélico que defendem que o cristão não pode perder a salvação, né? A Assembleia de Deus está centrada na doutrina de Armínio e que se defende que pode sim perder a salvação. E esse texto ele vem de forma muito clara subsidiar esse entendimento que o crente pode sim ser cortado e perder a sua salvação. Porque esse ramo ele estava enxertado, ele estava ligado à videira. E como tal, ele estava recebendo ingredientes. Ele estava trocando oxigênio. A seifa bruta da planta estava tendo trâmite. Não era um galho seco, era um galho improdutivo. Mas por ser improdutivo, aí sim ele foi cortado. Ele deixou de receber ingrediente. Ele foi tirado, né? Aí, como temos ainda algum tempo, pouco tempo, nós queremos ponderar esse risco. Ponderar o risco de sermos cortados. E ninguém é cortado, irmão, porque Deus literalmente chega lá e corta. Não, você é cortado quando Deus lhe abandona a própria sorte. E você, por si só, você se conduz para longe da presença de Deus. Mas Deus insistiu. Teve uma outra passagem lá que Jesus olhou, contou a parábola, um agricultor estava plantando uma árvore e foi ver se tinha fruto, aí disse, rapaz, essa árvore é muito bonita, vamos cortar. Aí o cuidador disse, não, meu mestre,
Vamos ter misericórdia. Vamos cavar um pouco ao redor dela. Vamos colocar adubo. Vamos regar. Vamos dar mais um tempo para ver se produz. Se ainda assim não produzir, nós cortamos. Certa vez eu coloquei aqui na igreja que eu, ouvindo essa passagem, eu imaginei como Deus passa um tom de severidade nessas palavras, né? Porque se a pessoa não tiver uma produção, ela tem a proposta do corte. E numa primeira leitura, passa a ser um tom de severidade da parte de Deus, né? Mas por que Deus estabeleceu isso como condição necessária para o cristianismo, o compromisso da frutificação? Ele ama tanto os homens que ele não admite a possibilidade de salvar alguém, para esse alguém guardar essa salvação para eles mesmos. Ele estabeleceu como um preceito no seu reino que esse alguém, após salvo, teria o compromisso da frutificação, para que através do seu testemunho, para que através do seu exemplo, para que através das suas ações, das suas obras, não só testemunho, mas também ações, a igreja pudesse de fato ser luz para dissipar as trevas, de fato ser sal para dissipar a putrefação dessa sociedade. Então, com a imposição de que, com um coração missionário, com um coração de alcançar vidas, ele coloca sobre nós essa obrigação, a obrigação da frutificação. Deus tem nos dado talentos, e esses talentos não podem ser colocados debaixo da terra. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos trocar assim, as nossas, de repente colocar o lazer, o entretenimento, o nosso descanso, acima daquilo que a gente sabe que Deus conta com a gente. Eu quero dizer que você com sua família não vai ter viagens de férias, de lazer, de entretenimento e de momentos de descanso. Mas precisamos estar atentos, porque resta sobre nós esse peso de produção, essa urgência missionária. Por isso que Deus se coloca no lugar do perdido e do necessitado. Quando deste de comer a um pequenino, quando foste me visitar na prisão, quando me acolheste, quando me deste de vestir quando estava com frio, na verdade tu não fizeste a eles, mas fizeste a mim. A urgência missionária, a urgência, a necessidade de alcançar o máximo possível é tão grande no coração de Deus que Ele nos pôs regras, princípios e valores, e essa é uma delas. Se não frutificar, o corte vem. Aleluia. E nessa questão de fruto do Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, eu quero perguntar a vocês: o crente pode perder a salvação? Não é uma pergunta, é uma afirmação. É assim que a Igreja Assembleia de Deus se posiciona, e nós temos diversos textos, inclusive esse. Mas como, irmão, de fato nós perdemos a nossa salvação? Será que quando nós pecamos, nós perdemos a nossa salvação? Será que você está caminhando na rua e teve de repente um pensamento impuro por alguma pessoa, por alguma mulher? Isso é suficiente para você perder a sua salvação? Queria ouvir opiniões. 2, 3 minutos. Pode repetir? Pode repetir, por favor. Nós estamos falando de corte. Essa possibilidade de perder a salvação. O que leva o cristão a perder a sua salvação? Seria só a blasfêmia do Espírito Santo? Não, a desobediência à palavra de Deus. Eu conhecia bem o direito da lei, né? Só pode Apostasia. Seria apostasia. Porque algumas pessoas entendem muito mal a própria doutrina de Armínio, e dentro da Assembleia de Deus, eu estou tocando nesse assunto porque
esse foi um assunto que foi discutido na classe, numa das nossas classes aqui na Assembleia, e o meu cunhado estava lá e me reproduziu. Aí, se tiver um tempo, eu entro nesse assunto. E existe um entendimento muito mal, e alguns irmãos vivem dessa forma, que eles pensam que a salvação é uma questão de... No mesmo dia o cara consegue estar salvo e não salvo, salvo e não salvo, salvo e não salvo, salvo e não salvo, salvo e não salvo. Se cometeu pecado, não pedir perdão, perdeu. Só que na doutrina que o próprio Armínio desenvolveu, ele defende que o cristão pode perder a salvação se ele apostatar da fé. Né? Se ele apostatar da fé. E quando que o crente apostata da fé, ele renuncia à sua fé? Quando ele peca planejadamente, voluntariamente, e não é um pecado, o pecado ele tem o pecado acidental, que você se distrai e pecou, mas ele tem o pecado planejado. Ninguém que comete um adultério, foi um adultério que se formou assim do dia para a noite. Não, foi um ninho de pássaro que foi formando na sua cabeça, e a ave de rapina veio, colocou um ninho, um graveto. No outro dia veio, entrelaçou esse graveto com o outro. Depois com o outro, daqui a pouco ela pousou. Né? Nós não podemos evitar que o pássaro passe pela nossa cabeça e faça de repente uma necessidade fisiológica. Lá em cima ele fez e você se melou. Qual é o seu dever? Se limpar. Agora nós podemos evitar dele vir querer fazer ninho. E é aí que o crente, às vezes, se encaminha por um caminho e vai aos poucos, né? É como um sapo fervido. Se você colocar um sapo numa panela fervente, ele pula e se salva. Mas se você botar ele numa panela de água fria, se você botar ele numa panela de água fria e botar ali o fogo bem fraquinho e a temperatura aumentando de forma gradual, daqui a pouco, quando ele perceber, ele já está morto. Ele não percebe a diferença, a alteração da temperatura e morre. Assim acontece o processo da perda da salvação do crente. Ele vai se envolvendo, se engodando no processo da tentação. O Espírito Santo vai tocando, vai sensibilizando, vai mostrando, vai se esfriando, porque o Espírito Santo ele se apaga, né? Não que o nosso Deus não esteja com ouvidos abertos para que não possa ouvir, nem com o seu braço agravado que não possa salvar, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o vosso Deus. Então, quando pecamos, quando falhamos, o Espírito Santo vai se apagando, vai se esfriando. Nós paramos para ler a Bíblia, ela não tem sabor, ela não tem atrativo. Nós pensamos em ir para a igreja e orar, não temos mais prazer. E aos poucos as coisas vão se acontecendo. Por isso, irmãos, que precisamos se examinar cada dia e passar o nosso eu pela cruz, pela morte na cruz. Quem pediu a oportunidade? Conclusão, irmãos, nenhum de nós temos justiça própria. Todos nós somos míseros pecadores que precisamos passar pela cruz todos os dias. Temos a convicção da nossa salvação, mas existe o risco do corte da árvore que não produz. Precisamos corresponder, precisamos frutificar diante de Deus. Isso não é uma ameaça, isso é uma consequência natural. Se nós não estamos manifestando fruto, é preciso voltarmos e analisarmos a origem. Não é uma questão de ameaça. Nós não vamos correr para frutificar como um sinal, né, de buscar uma condição para ser salvo. Não. A frutificação é uma consequência de quem foi salvo. Entendeu? Então, se alguém foi salvo, também pode deixar de frutificar e pode perder a salvação. Por isso que precisa se examinar para estar sempre manifestando a frutificação do Senhor. E a frutificação dos frutos do Espírito que vamos estudar nesse trimestre passa pela morte do eu, passa pela consciência dos seus defeitos e passa pela vigilância diária de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador, não tenho justiça própria, por mais que eu acho que deve ser assim, por mais que eu acho que o certo é isso, mas eu vou recorrer ao Senhor.
Eu vou buscar o Senhor para me reconciliar com minha esposa, com meu filho. Eu vou abrir mão dos meus conceitos. Eu vou buscar o Senhor para governar a minha vida. Eu vou largar de mão o meu eu, meu autoritarismo, minhas decisões. Eu vou botar nos pés de Cristo. Eu vou orar. Antes de comunicar qualquer coisa, eu vou orar e buscar de Deus a direção.